Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Oh, maravilha. Bom, em primeiro lugar, nós estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, participando dessa iniciativa pioneira. Eu gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar o Pool Design pela iniciativa, pela coragem de ter buscado um modelo novo. É muito bacana a gente perceber que os empresários acreditam em modelos novos e com isso constroem situações novas também, que é o que a gente está precisando. Então, parabéns ao Pool Design, às empresas todas que acreditaram nesse formato, nesse modelo. Eu estou ao lado aqui, cercado de pessoas importantes que vocês já conhecem, dispensam a apresentação, então a gente vai suprimir essa parte da apresentação, né? E vamos entrar direto no nosso debate aqui. O nosso tema é um tema bastante crítico, bastante complexo. Não é fácil discutir esse tema em 1 hora, que é o tempo que a gente tem aqui. O nosso tema é especialista ou generalista, qual o melhor caminho para sobreviver e crescer? Então nós dividimos isso aqui em 4 blocos e eu vou começar fazendo uma provocação, meninas. E aí vocês, por favor, hein, Sandra? Então, qual é a realidade desse mercado da arquitetura e do design de interiores no Brasil? Nós temos hoje no Brasil cerca de 100 mil profissionais entre arquitetos e designers de interiores, exercendo essa profissão. 100 mil profissionais que têm o seu escritório. Não estou falando dos arquitetos que trabalham em órgãos públicos ou que trabalham em empresas, estou falando de quem tem o seu escritório. 99% desses profissionais trabalham no mesmo segmento, fundamentalmente no segmento residencial. Nós temos no Brasil algo como 500 campos formando arquitetos e designers de interiores todo ano. A gente estima que cheguem ao mercado entre 5 mil e 10 mil novos profissionais por ano. Esse é o contexto. Se a gente olhar a realidade do mercado, a gente vai observar que os honorários vêm caindo ano a ano, especificamente na área residencial. Essa é uma realidade que depois quero que vocês me digam se é verdade ou não. De uma outra maneira, nós temos também a chegada de novos concorrentes nesse mercado, que vão ganhando espaço, vão conquistando espaço, especialmente os empreiteiros, por exemplo, que passaram a atuar também na área residencial, em função da necessidade de muitas vezes oferecer serviço como gerenciamento ou execução, enfim. As próprias construtoras hoje são concorrentes também, de uma certa forma, né? Porque hoje elas estão buscando também lançar novos produtos. E hoje a gente tem muito aplicativo, né? Tem vários aplicativos hoje oferecendo serviços de arquitetura, design de interiores, enfim. Então esse é o contexto. De outro lado, a gente tem setores como varejo, um setor que eu chamo de saúde expandida, que vai da clínica, passando pelo pet shop e os salões de beleza, estou chamando de saúde expandida, que é um mercado que a gente observa cresce muito, não é? E aí tem pouquíssimos especialistas, poucos escritórios de arquitetura e design de interiores atuam nesses segmentos, na verdade, né? E uma coisa que eu não sei se vocês concordam, se têm observado isso, como eu, o design hoje é uma variável importantíssima de construção de marca. Hoje uma loja, uma clínica, um salão de beleza, precisa ter no design um elemento importante de construção de marca. Independente do posicionamento, se é algo no mercado mais popular ou no mercado mais high-end. De maneira geral, o design passou a ser uma variável de sucesso no mercado. Então esse é o contexto que eu gostaria que agora as nossas colegas aqui pudessem fazer a sua apreciação. É real isso? Isso que eu coloquei é verdade? Como é que vocês veem isso no dia a dia? Por favor. Vamos lá. Olha, eu acredito mesmo que o futuro, principalmente para quem está começando, é se especializar em alguma coisa. E é uma forma da profissão não acabar.
Então, para que a profissão continue crescendo e tendo um espaço para cada um, entende? Apresentar e desenvolver seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, é se especializar em algumas áreas. Isso aí é o futuro, a minha opinião mesmo. Eu acho que a especialização faz com que o cliente perceba, ou sinta, ou enxergue como realidade que ele precisa de um profissional. Porque ele pode até se aventurar a fazer alguma coisa sozinho, mas quando se trata de alguma coisa onde você tem a especialidade, onde é alguma coisa específica, onde é alguma coisa que requer muito mais informação, ele vai ver que ele depende de você. Eu também concordo com a Adriana, com a Xênia. Eu acho que é o caminho, cada vez mais o profissional se especializar, cada vez mais cursos que vão abranger essa área, esse segmento. Quem quer sair, de repente, do residencial, também buscar essa especialização nas outras áreas, nos outros segmentos. Porque, igual você falou, cada vez o mercado ele está mais voraz. É empreiteiro, oferecendo o serviço, diversos segmentos focando no cliente. Então, o cliente vai acabar optando pelo profissional mais qualificado. Bom, eu já penso de uma certa forma assim. Eu coloco de uma forma muito... As minhas coisas são pautadas em coisas simples, né? Então, assim, quando você tem um empreiteiro, ou você tem um... Vamos colocar em obra. Você tem um faz tudo. Você tem um pedreiro, que é o encanador, que é o gesseiro, ele é tudo. Normalmente, quando ele é tudo, ele não é nada. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então, assim... Quando a gente tenta fazer tudo, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, quando a gente fala em especialização, é um amplo sentido da coisa, né? Então, assim, especialização não é simplesmente se especializar em algo. É você ser realmente capaz de você estar executando aquilo e consciência daquilo. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí que eu penso, né? Também concordo, acho que a especialização é legal. Discordo às vezes, porque às vezes a gente tenta se especializar, mas infelizmente o nosso mercado não permite que a gente faça isso. Às vezes a gente acaba cedendo às tentações do mercado, né? Como você comprar uma caixa de morango. Vem morangos ótimos, mas vai sempre ter uma frutinha podre lá no meio. Então, assim, eu, Sandra, tento me especializar, mas a gente sabe que é muito difícil. Então, agora eu... Dentro da minha idade, já do tempo de trabalho, eu cheguei à conclusão que eu realmente tenho que me reinventar. Tenho que realmente me especializar. E estou buscando isso. Né? Como se manter nesse mercado, né? Então, acho que é por aí mesmo. Assim, cada um vai ter que pensar no que é bom, no que seria interessante para cada escritório, enfim, então a gente está caindo dentro daquilo mesmo, né? É a especialização. Porém, também, de certa forma, a gente vai cair tendo que fazer um pouco de tudo para conseguir se manter e sobreviver no mercado. Então, acho que a gente tem alguns aninhos aí para ver o que vai acontecer, né? Na verdade, eu penso que nós já estamos vivendo uma crise quando você não é especialista. Essa é a realidade, na minha opinião. Não é? Se esperar muito tempo, talvez a gente não exista amanhã. Esse é um risco que eu vejo os escritórios sofrendo hoje. Né? E você, na verdade, pode se especializar num mercado, num segmento. Você pode ser especialista na área de saúde. Você pode ser especialista em varejo, mas você também pode ser especialista em alguns serviços que são importantes, tanto no segmento residencial quanto no segmento comercial. Por exemplo, gerenciamento de projeto. Não é que você não vai fazer projeto, sim, você vai fazer projeto, porém, você teria no seu escritório uma característica de ser muito competente no gerenciamento de projeto.
que é uma variável hoje fundamental no desempenho, né? Então, eu gostaria que vocês analisassem, uma coisa é você se especializar num segmento, que é importante, mas também você poderia se especializar num determinado serviço. E esse serviço, na minha opinião, um dos mais interessantes é esse do gerenciamento. O que vocês acham? Olha, eu tenho assim um pouco mais de experiência, que eu trabalho muito com construtora, e eles contratam mesmo escritórios de gerenciamento de projeto, que faz a compatibilização com o trabalho que eu faço, de decoração, com o trabalho de hidráulica, de calculista elétrico, do arquiteto. E é um trabalho que eu vejo que vem crescendo, porque quando eu comecei com as construtoras, não existia esse tipo de serviço que se oferecia. A gente fazia tudo lá, nós mesmos, e ajudando. Então, hoje, eu vejo que esses escritórios estão crescendo. Eles estão oferecendo mesmo esse trabalho para compatibilizar tudo. E eu acho uma coisa legal. Eu acho que isso aí é um caminho também muito bom. Para quem está começando, principalmente, pensar, ver isso como uma outra forma de trabalho, não só fazer interiores, construir casa ou decorar a casa, como você está falando. Mas existem milhares de opções que vocês podem seguir. Eu acho até uma dica para quem está começando, e se eu estivesse começando e falando em especialização, sabendo o que eu sei, eu começaria já de cara especializada em alguma coisa, seja em gerenciamento de projeto, seja no mercado, seja, como você falou, clínicas ou escritórios ou os pets, mas entraria já com uma especialização, porque isso vai te gerar aí um know-how que cada vez você fica melhor e cada vez a chance de você se dar melhor no mercado é muito maior, né? Outra coisa que eu acho que isso também é o futuro, acho que vai acontecer, é cada vez mais os escritórios estarem terceirizando alguns serviços. E a gente terceiriza buscando especialistas naquele segmento. Hoje, muitos escritórios já terceirizam projeto executivo. Então, buscam especialistas só no projeto executivo. Tem já vários escritórios que, no dia de fotografar o projeto, contratam uma produtora, que já tem um olhar específico para as fotos. Então, a especialização, eu encaro isso também como futuro. Justamente para cada vez mais o escritório estar qualificado. Concordo plenamente. Como uma boa aquariana, eu nunca sosseguei muito. Então, vim de uma área de educação física, malhava, era professora, ficava no palco, vamos para cima, enjoei, não quis aquilo, fui estudar de novo, né? Então é isso. Eu acho que é a busca. Eu acho que a minha jornada é uma busca incansável. Eu acho que eu nunca vou sossegar. Eu achei que eu já estaria me aposentando, mas diante de uma crise do mercado, senti que eu tenho que voltar a trabalhar por um bom tempo ainda. Então acho que é isso aí que está acontecendo. É a gente buscar, acima de tudo, não visar só dinheiro. Buscar o que realmente dá prazer, né? Então, assim, é isso que eu falo, que assim, eu fiz várias coisas e não sentia prazer. Então, assim, o que eu posso fazer que me dê prazer, né? O que eu posso fazer que talvez financeiramente não seja tão bem remunerada, mas o que vale mais? O prazer também é uma coisa legal, você acordar feliz cantando. Vou trabalhar porque eu estou feliz, entendeu? Não importa aquilo que eu vou ganhar. Então, acho que é mais ou menos por aí, a gente buscar sempre algo novo. E o mercado está pedindo isso, a gente tem que buscar. Cada um vai ter que buscar a sua meta. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho até, Sandra, até porque, assim, se você também não ama o que você faz, você não aguenta ficar 14 horas trabalhando naquilo, ano após ano. Se você não ama, você acaba desistindo. Isso é fato. E o cliente sente isso. Com certeza, porque às vezes está lá 10 horas da noite, está teu filho te esperando, teu marido te esperando. Se você não ama o que você faz,
você não aguenta. Bom, tem que aliar as duas coisas, né? Como vocês estão dizendo. Precisa aliar uma carreira que seja bem sucedida do ponto de vista econômico e tem que ser bem sucedida também do ponto de vista emocional. Acho que isso está claro. Mas ainda nessa linha da especialização, a gente falou do gerenciamento de projeto. Eu chamo gerenciamento de projeto porque às vezes não tem obra. E é gerenciamento do mesmo jeito. Então acho que essa é uma área interessante. Todo mundo concordou aqui. Essa é uma área interessante para a gente buscar conhecimento, buscar habilidade. Eu queria colocar algumas outras áreas de especialização que eu penso são áreas... eu quero deixar bem claro que eu não estou falando do futuro, eu estou falando do aqui e agora. Na verdade, o futuro, ele já aconteceu. E quem não trilhou esse futuro, já está sofrendo, já está tendo dificuldade. Então, qual é a outra área que me parece bastante interessante para ter como especialidade? É saber trabalhar com tecnologia, que hoje faz parte do dia a dia, seja numa residência, seja em qualquer ambiente. E poucos escritórios de arquitetura e design interiores no Brasil são competentes para trabalhar com essa realidade nova, aí sim, nova, que vai só se desenvolver cada vez mais. A gente está próximo agora da tal internet das coisas, não é? Então essa é uma área muito interessante. E ela é rica porque ela sempre terá novidades. Então essa é uma área muito interessante. Uma outra área de especialidade, que é bastante importante, é a área relacionada a home care. A medicina caminha para o tratamento em casa, também com o uso das tecnologias, ou seja, as casas precisarão ter cada vez mais espaços que estejam capacitados para lidar com uma população que é cada vez mais idosa, né? Felizmente, né? Essa é uma outra área de especialização. Uma outra área de especialização que é bem importante é home office. Nós estamos já muitas empresas grandes hoje já estão deixando os seus funcionários trabalharem 1, 2 vezes por semana em casa. E a tendência é cada vez mais a gente trabalhar em casa. Então, nós falamos aqui de 4 áreas de especialização que acabam incorporando também o segmento residencial. Então, a pergunta é para 4 escritórios bem posicionados, mas que já estão há muito tempo no mercado, o quanto que é difícil fazer essa virada que eu estou sugerindo aqui. Porque é uma mudança importante, é você repensar o seu modelo, até na forma de cobrar. Isso vai mudar a maneira de pensar. A pergunta para vocês é, o quanto que isso... Porque, assim, a gente está falando só... Vocês estão se preocupando muito com quem está começando, mas eu olho na plateia, eu não estou vendo tanta gente que está começando. Eu estou vendo gente que já está no mercado também. Então, acho que é importante a gente pensar como é que a gente faz essa mudança. Quais são as dificuldades que a gente percebe quando eu digo assim, cara, tem que mudar? Eu acho que, primeiro, é um problema cultural do Brasil, porque, assim, as pessoas entenderem que elas vão ter que mudar a forma dela de viver para se adaptar aos novos tempos, a ter uma casa mais preparada para tudo isso que você está falando, entendeu? Então, assim, o cliente que vem procurar, ele não sabe. Então, eu acho que os profissionais têm que estar bem conscientes dessa mudança para começar a incutir isso na cabeça do cliente, para poder explicar para ele da necessidade de colocar tudo isso. Às vezes não é tão fácil, porque tem pessoas que já vêm com uma mente preparada, já com uma ideia pré-estabelecida do que ele quer na casa dele. Então, a gente vai ter que mostrar a mudança do mundo, a mudança de tudo, para chegar nessa situação. Eu acho que o cliente mudou a forma de comprar. E a gente tem que se preparar para mudar a forma de vender. E isso é muito difícil, porque nós estamos há muitos anos vendendo a mesma coisa do mesmo jeito. E quando você vê essa necessidade, você enxerga isso, você tem que, primeiro, até cheguei a comentar, perder um pouco daquele romantismo, daquele saudosismo. Ah, eu fazia assim, porque hoje o mercado não compra mais como você vendia. Hoje o cliente é outro. Hoje ele tem muitas ferramentas, às vezes ele chega até você
procurando um produto que ele sabe mais daquele produto do que você. Então, a gente tem realmente que mudar a forma de vender, minha opinião. E é difícil por conta de nós mesmos, não é por conta do cliente, porque o cliente já está outro, ele já está comprando diferente. Um ponto importante que eu acho que o Ricardo comentou é a forma da gente estar cobrando também isso do cliente. É diferente a forma que a gente cobrava há 10 anos atrás e como a gente vai cobrar hoje. As pessoas estão muito mais práticas hoje, né? Então a gente tem que acompanhar isso, tem que ver a melhor forma também para você não se prejudicar financeiramente. A gente tem que se adaptar a esse novo perfil, né? Porque eu falo, senão, vou dar até um exemplo que aconteceu essa semana. Uma cliente me ligou, faz 2 anos que a gente entregou a obra dela, para comprar um abajur essa semana, né? Então, a gente tem que se preparar, colocar isso, como você vai cobrar isso do cliente, né? Para a coisa não se alongar também. Concorda? Então, digamos que a gente vem de uma época, a gente é saudosista, mas não tem como deixar de ser saudosista, né? Na época que a gente tinha o cliente não como um cliente que só pagava um projeto e simplesmente acabava esse projeto e a gente cultivava uma amizade. O cliente de antigamente era o cliente que procurava a gente novamente. E era o cliente que a gente trabalhava nele, depois o filho casava e o filho chamava você e era uma coisa muito legal. Então, infelizmente, isso acabou. Os escritórios novos que estão vindo, eu acho que é mais fácil, porque eles estão vindo de uma geração totalmente diferente, muito mais prático. A minha época era a época da prancheta, era a época do... Carlinha sabe dizer isso? Adrianinha, Xênia, a gente era da prancheta, era do grafite. E você tinha que saber desenhar, você tem que ser boa no desenho. Não só no desenho, na ideia. Então, hoje, você pega a moçada que chega no seu escritório, eu acho que sabe mais do que você, e não tem noção de altura. Desenha uma bancada com 60 centímetros de altura para a pessoa escovar um dente. Então, o que a gente está perdendo? Com isso tudo, a gente também está perdendo a humanidade da coisa, né? Você saber desenhar, você saber entender o que o cliente quer, você... É o que a gente estava comentando lá em cima e é o que eu acredito. Acima de tudo, eu acho que o que é mais difícil não é o Mohamed vender a Todeschini, o Luiz vender a Florence, é uma coisa palpável, está ali, a mercadoria existe, é você vender sonho. Gente, é sonho, entendeu? E o que eu sinto no mercado hoje? Se perdeu isso. Aí hoje eu sou obrigada a ter uma projetista que trabalha com eletrônica e ela coloca uma cor cinza, que o cliente fala, eu quero essa cor cinza. Eu falo, mas gente, isso aqui é um todo de como vai ficar a obra. Quer dizer, eu acho que é isso, sabe? Então, você pode tentar se especializar, você pode tentar fazer o que você quiser. Só que se você não souber vender, ou você ter a firmeza que o cliente vai falar, ela sabe o que ela está querendo, ou existir essa afinidade, porque às vezes ele pode até gostar de você, até achar que você é interessante, mas se não tiver afinidade, a coisa também não vai acontecer. Então, eu acho que é isso, gente. Pode se especializar, pode ter cronograma de obra, pode ter o que for, mas se você não souber vender, e vender, que eu digo, não é só vender e acabar ali. É você vender realmente aquilo que você pregou de início. Então, acho que é esse conselho que eu acho que eu posso dar, né? Você tem que ser uma boa vendedora em todos os sentidos. Você tem que vender a mãe e entregar a mãe. Né? Como a gente fala de vende a mãe e entrega a avó. Não, vende a mãe e entrega a mãe. Eu acho que é isso que eu penso, entendeu? Eu queria aproveitar esse gancho para a gente ir para o nosso próximo bloco, que é justamente o bloco das habilidades, né? Quais são as habilidades, então, dentro desse novo cenário, desse novo contexto, que os profissionais precisam ter para sobreviver, né? Vocês já falaram algumas aqui, né? Ou uma, pelo menos, que é essa do vender. Mas eu queria colocar mais alguns pontos para vocês refletirem também.
Existe uma diferença do tipo de habilidade quando o cliente é residencial e quando o cliente é um cliente que eu chamo cliente de performance. Não é? O cara que vai fazer uma clínica, ele não quer a clínica bonita, ele quer aumentar o valor da consulta. O cara que vai fazer uma loja, ele não está querendo uma loja só bonita, ele está querendo que aquela loja tenha mais fluxo, que tenha, enfim. Então são outros atributos, né? Enquanto que no cliente residencial, um bom projeto, bom gosto e principalmente muita psicologia para poder interagir com esse cliente são habilidades importantes. Quando você vai para o segmento especialista, você precisa dominar as variáveis de sucesso do cliente, que é um outro cenário. E nesse segmento, você não pode perguntar para o cliente como ele quer, porque ele está contratando um especialista, ele está contratando um consultor. Se você vai fazer uma academia e o cara é dono de uma academia, ele não quer dizer para você como tem que ser o projeto. Ele quer que você traga informações para que a performance dele seja diferente. Então você é muito mais um consultor do que um criador. E acho que essa mudança, eu tenho percebido, ela é extremamente complexa na vida dos profissionais, fazer essa transição. Então, outra habilidade fundamental é que a gente precisa ser mais pesquisador, mais estudioso. E é difícil, até hoje, eu encontrei raríssimos casos de escritórios no Brasil que tenham a figura do pesquisador. Uma função que deveria ter no escritório de arquitetura ou de design de interiores é de alguém que permanentemente está estudando, está pesquisando, está levantando informações sobre determinados segmentos onde você quer atuar. Então, queria ouvir vocês também sobre isso, por favor. Habilidades, quais são essas habilidades? E como é difícil incorporar essas habilidades novas. Vamos começar por aqui, vou ficar essa volta assim, muito linear. Começa aqui, Eric. Bom, realmente, o setor corporativo é completamente diferente do residencial. O residencial, a pessoa chega com sonhos, ela tem aquele... já tem uma ideia do que ela quer, você vai lapidar essa ideia, né? Você vai pôr no papel essa ideia. E o setor corporativo é aquela coisa mais fria, né? A pessoa quer resultado, justamente igual você falou. Se a pessoa contrata você para fazer academia, ela quer que aquilo funcione perfeitamente, ela está contratando você como um especialista. E, às vezes, é até uma pessoa que não tem noção do ramo. Justamente por isso que ela está contratando um profissional para fazer o projeto do empreendimento dela. Enfim, pode ser academia, pode ser um consultório odontológico. Então, a especialização é muito bacana nisso. Você se especializar numa área de interiores corporativa, eu encaro como uma coisa que você sai na frente, que são poucos escritórios de São Paulo que tem isso. A maioria abrange tanto a parte residencial como corporativa, né? Isso, eu conheço pouquíssimos que se especializam numa área específica. Entendi. Vamos para cá? Depois fazemos assim, dessa vez? Então vamos lá. Eu penso que o corporativo ele é muito atraente, principalmente agora, eu vou falar até por mim, porque é o que você falou. O que interessa para a empresa, para o dono, para quem te contrata, é quantos postos de trabalho você vai ter, o que ele vai receber com isso, o que vai voltar para ele. Ele não está preocupado com essa coisa que até você falou, a empatia, o sonho, essas coisas todas que dá muito trabalho e, na realidade, dá muito menos dinheiro. Essa é a grande verdade. E cada vez, na minha opinião, daqui para frente, cada vez vai dar menos. Então, o corporativo, ele está preocupado no que você ofereceu, se cabe no bolso dele e, principalmente, como vai ser o gerenciamento desse projeto para que ele receba o resultado final, a obra pronta, para que ele possa se mudar o mais rápido possível para começar a ter retorno do que fez. Então, eu acho que hoje, assim, a bola da vez é o corporativo.
seja lá ele em clínicas ou em academias ou em comercial, né? O Digamos comercial. assim. É. Vamos lá e fechamos dessa vez aqui? Também acho, é o que eu falei, a busca incessante, né? Para nós é mais complicado ainda, porque a gente, a esta altura do campeonato, todas nós aqui temos que nos reinventar, a gente estava muito mal acostumada, né? Era tudo muito fácil, então eu acho que é mais complicado, mas eu concordo plenamente, a gente tem que buscar, eu não sei se só o corporativo, né? A gente está tocando muito nessa tecla de, eu tô realmente assim, como eu venho de muitos anos só de interiores, eu estou tentando me focar na parte corporativa, mas a gente sabe que também não é fácil, até porque já existe no mercado, tudo que você pensa em fazer, a mídia está aí, então, de repente, você também acaba voltando em estaca zero novamente. Quer dizer, é realmente difícil. Então, é a busca. Eu acho que é assim, a busca incessante. Estou tentando realmente me voltar para essa parte corporativa, até porque eu já estou bem enjoada da parte de interiores, bem enjoada. Eu sempre falo que o cliente chega no escritório e fala assim, eu detesto quando eles perguntam assim, quanto você acha que eu vou gastar? Essa pergunta, ela é triste, né? Aí eu pergunto, meu falecido pai, ele falava, por que você não põe a língua, cala essa língua, eu não consigo. Eu sempre falava assim, quanto vale o seu apartamento? Isso é o que eu fazia antigamente, eu já tenho que repensar 2 vezes antes de falar isso. Quanto vale o seu apartamento? Quanto você pagou pelo seu apartamento? Mais ou menos. Tanto. Bom, se você fizer uma decoração muito bem feita, ele vai se aproximar mais ou menos 20% do valor do apartamento. Ou eu ganhava o cliente ali, ou eu já perdi ali. Mas, pelo menos, eu era real, eu tentava ser real, porque era realmente aonde eles chegavam. Né? Então, é isso. Ô Sandra, deixa eu pegar esse gancho antes de botar a Xênia na conversa. Em função dessa colocação que você acabou de fazer, nós desenvolvemos uma maneira de mostrar para o cliente quanto que ele vai gastar antes de qualquer coisa. Porque essa pergunta precisa de uma resposta. Não é possível que a gente não consiga. Eu entendo o que você colocou, mas estou colocando isso para discussão. Se eu estou contratando um especialista, o especialista precisa também ter maneiras de dizer para o cliente como ele vai fazer esse investimento, seja que tipo de cliente for. Então, dentro dessa metodologia, a gente desenvolveu uma forma para que você possa criar padrões, dividir isso em algumas fases e criar padrões em que você oferece para o teu cliente alternativas para ele entender qual vai ser o investimento possível. Por exemplo, o sujeito vai fazer uma loja, ele pode te contratar para você fazer um estudo de viabilidade, e isso é seu trabalho. Então, ao invés de você fazer um projeto para ele, você fez um estudo em que você mostrou para ele quais são os cenários possíveis para que ele possa definir quanto que ele precisa buscar de recursos para poder, então, executar isso. Então, ele te pagou justamente para você fazer esse estudo para ele. Ou seja, outra área de habilidade é você ser capaz de fazer um estudo de viabilidade para o cliente, em que você vai sim dar essa resposta. Portanto, uma das mudanças importantes que vocês estão sendo desafiados a responder é, sim, quanto eu vou gastar? Mas tem que ter uma metodologia para isso, não é? Porque essa é a realidade hoje. Você vai numa loja comprar um sapato e você desconfia daquele preço, você entra no celular e você sabe qual é o preço, você faz uma comparação. Preço é uma variável importantíssima, independente se é um preço alto ou um preço baixo. É uma variável importante. As pessoas querem ter essa segurança de dizer, puxa, eu vou investir tanto ou vou investir tanto. Não é? Esse é um desafio que eu acho que vocês sofrem e é preciso ter uma resposta, Xênia. Não é? O seu empresário, quando te contrata na área das construtoras para fazer um trabalho, ele não vai começar esse trabalho se a gente não tiver uma ideia de investimento, certo ou errado? Não é assim hoje em dia? Então, acho que é um desafio, é uma dificuldade. Então, mas aí eu acho que assim, a grande habilidade, a primordial habilidade
para ou ver curso, ou ver o que ele quer, observar. Nós temos que ser grandes observadores do que o cliente está querendo naquele momento. Então, assim, é custo, é o que ele quer, e você tem que pegar, como você falou, é uma psicologia que o tempo vai desenvolvendo em cada um. E você, quando você percebe, você vai sondando, e você não vai perguntar para ele o que você quer, como você falou, ele quer que você dê as ideias, mas você observa, e você vai descobrir o que ele quer, e você vai falar, vou fazer isso, você fala, nossa, era isso mesmo que eu queria. Por quê? Porque você observou e captou aquilo, então você vai acertando. Então, essa habilidade vai te levar a observar bem o que o cliente quer, a descobrir se ele quer gastar muito, pouco, o que ele quer fazer, se ele quer mais uma coisa que atraia o olhar da pessoa para vender o produto dele, se for comercial, corporativo, se tem que ser prático, se é uma coisa que a casa que é uma coisa como o sonho, sei lá, um lugar que ele se refaça no dia a dia, uma coisa para ele relaxar. Então, existem milhões de necessidades e de desejos da pessoa, mas ela quer que você descubra, eu acho. Então, o profissional tem que ter essa habilidade de descobrir através da observação o que o cliente... Eu queria trazer até para vocês poderem criticar e comentar um case. Queria trazer um case de uma arquiteta chamada Valéria Zamboni, que eu acho que vocês nunca ouviram falar dela. Ela é uma arquiteta de Cascavel. Vocês já ouviram falar de Cascavel? É uma cidade no Paraná, não é? Como vocês sabem, Cascavel, Londres e Nova York estão mais ou menos no mesmo nível. A Valéria era uma arquiteta focada em nada. Ela fazia tudo. Há um ano, ela se especializou em fazer projetos para a área educacional. O que ela fez, que é um outro tema agora, né? Que é o nosso terceiro tema, que é como escolher um setor. Como escolher um segmento para você atuar. Então, ela fez uma avaliação de quantas escolas existiam em Cascavel e quantos escritórios de arquitetura ou de design se dedicavam a projetos nessa área. Ela já tinha feito uma escola, assim como vocês já fizeram, já fez clínica? Já fez clínica? Já fez clínica? Já fez um escritório? Já fez um escritório? Já fez uma loja? Já fez uma loja? Eu já fiz barco. Já fez barco? Pensei que Na fosse verdade, afundar. esse é o raciocínio, que é o raciocínio que eu tenho trabalhado com os escritórios. Vamos fazer esse raciocínio ao vivo aqui. Ora, e você fez, e isso passou pela sua vida. Você não deu importância. Quando você fez uma clínica, você fez um esforço, você foi lá na Anvisa, você levantou uma porrada de informações, você foi no corpo de bombeiro, etc, etc. Depois, como vocês usam, eu peguei outro cliente, eu brinco que cliente não é gripe para você pegar, né? Na verdade, a gente deveria prospectar o cliente. Muito bom, aí o que a Valéria fez? Ok, puxa, me parece interessante, eu não me dei conta disso. Fez um rápido estudo, identificou ali um potencial. O que ela fez? Estabeleceu quais eram os fatores críticos de desempenho de uma escola. O que o cliente espera da intervenção de um escritório de arquitetura quando é uma escola. E ela identificou que havia uma demanda extremamente importante, que era a seguinte: como aumentar a quantidade de alunos sem aumentar a área física. Sempre lembrando que existe legislação e norma para tudo isso. Muito bom. E ela tinha como resolver isso. Ela já tinha feito uma escola, ela foi estudar um pouco mais, e ela então tinha como fazer isso. Ela fez uma reunião, convocou as escolas para uma palestra. A palestra era como aumentar a quantidade de alunos sem aumentar a sua área. Foram 8 escolas, 8 diretores de escola de Cascavel foram assistir essa palestra. Ela fechou 5 contratos. Ela já está fazendo escola em Curitiba. E ontem ela falou comigo que vai fazer a primeira escola em São Paulo.
em Cascavel. De Cascavel. Então, é isso que eu queria que vocês avaliassem agora. Por que, ao terem feito um salão de beleza, ao terem feito uma clínica, vocês não perceberam que ali podia ter um mercado e não foram em busca de mais clientes nesse segmento? O que aconteceu? Porque a gente acha que não vai envelhecer. A gente, quando você é novo, se a coisa está fácil, você não se preocupa em querer mudar alguma coisa. Eu estou falando dos meus 20 e poucos anos. Nós pegamos um boom, Sandra, nós pegamos um boom de imobiliário. residencial. Então, você vai mudar por quê? Já que tá bom, deixa ficar. Né? Então, eu acho que é legal isso tudo que está acontecendo para fazer a gente se movimentar. Você vai estudar? Isso é muito legal, né? Quantos anos tem a Valéria Zamboni? Ela está na faixa de uns 38 anos. Não, que delícia. Eu já passei da 90, então... Eu sou da idade dela, eu consigo viver. Eu estou tentando entender até hoje. Eu acho que realmente foi isso. A gente pegou todas as vezes que a gente fez estudo clínico, ou seja, a gente tinha muito canal. E aí você não dá atenção para o que mais eu poderia ter. Você acaba pensando muito dentro da questão. Sem pensar no que poderia vir no meio. Então eu acho que aquilo que a gente está passando, eu acho que está sendo fantástico. E está mostrando o potencial da gente, está fazendo com que muita gente se mexa. Até voltando um pouquinho do que a gente estava falando do divulgar, fazer diferentes escritórios, as muitas empresas que hoje te contratam, muitos deles, o investimento é importante, eles não estão contratando empresas que não sejam especializadas em tanquinho, que é chakalão, que é você, ele não quer saber quanto custa a cadeira, ele quer você ter um escritório pelo preço de X, ele não está pouco, é mais uma especialidade, e isso vem crescendo muito, eu tenho pesquisado, isso está muito forte, comercial, corporativo, e eu acho que ele vai acabar chegando perto do residencial, pelo menos os residenciais menores, onde você pode colocar ações e um pacote A, B, C, qual você tem investir. Voltando um pouco na nossa Hoje, cara, o que eu sinto o mundo está diferente. Por exemplo, hoje tem consultórios odontológicos que oferecem reflexologia enquanto você está lá fazendo uma limpeza, uma profilaxia. Então, antigamente, eu lembro isso quando eu era criança, era aquele consultório odontológico frio, tudo branco, o máximo era um chalor azul. E hoje, não, eles querem trazer madeira para ter aconchego, aquele consultório mais bonito, mais sofisticado, dependendo, claro, do dentista. Mas então a gente um nicho bacana nessa área de consultório, a parte de dermatologia, por exemplo, dermatologia estética. Hoje, a maioria das mulheres vai dos 40 fazem botox. Então, essa parte de clínica, essa parte estética, aumentou num número muito grande, aumentou muito. Então, é um nicho muito bacana para também estar se trabalhando na profissão. Enfim, são mercados, né? E a Sandra estava dizendo que talvez essa percepção que passou, porque era outro momento, né? Mas eu não sei, Sandra, assim, eu não vejo que isso tem a ver muito com a idade, sabe? Porque... Oi? Não, amiga, pelo amor de Deus, a gente está começando a viver. Mas eu, pelo menos, sinto conversando, porque tanta informação, é tão fácil você descobrir as coisas hoje, né? Por exemplo, talvez alguns de vocês tenham interesse na discussão que a gente está fazendo aqui. Você tenha, por exemplo, achado interessante atuar na área de consultório odontológico. Digamos que vocês saiam aqui pensando assim, se você chegar na sua casa
e acessar o YouTube e jogar lá alguma coisa, vai aparecer alguém falando alguma coisa interessante. E se você dominar o inglês, né, e puder, porque sempre tem que estar disponível no Brasil, né, essa informação. Muitas vezes essa informação ela tá, então vai ficar mais fácil. Né? Eu sou de uma época que a gente tinha que ir na biblioteca para aprender. Hoje a gente tinha um negócio chamado Barça. Barça não era um negócio para atravessar uma margem para outra. Era um troço que ficava ali como se nada mudasse durante anos e anos. Né? A cada 10 anos tinha uma renovação da Barça. Olha o mundo que a gente está vivendo. É muito fácil você aprender hoje. O problema é que as pessoas não acomodam. Esse é o grande desafio. Não, como escolher um novo mercado? Se você já tem um escritório, a resposta está dentro da tua trajetória. Como está aqui, ó. Cada uma desses profissionais que vocês estão vendo aqui já fizeram alguma atividade na área comercial. Mas passou. O que a gente tem que fazer? Ir lá no seu escritório e resgatar isso. Vai resgatar isso. Vou dar um exemplo, outro exemplo. Maurício Queiroz. Não sei se vocês conhecem o Maurício Queiroz. A história, como é que conhece a história do Maurício Queiroz? Você acha interessante essa conversa assim, pessoal? Maurício Queiroz, durante muitos anos, fez residencial. Um belo dia, ele foi fazer a Vivara. É uma rede de loja. Um belo dia, o dono da Vivara resolveu criar um negócio chamado Etna. E trouxe o Maurício Queiroz para fazer a Etna. Para poder fazer a Etna, o Maurício Queiroz foi viajar ao mundo todo, junto com clientes, para pesquisar que modelo de loja ia ser feito com a Etna. E o Maurício começou a repensar a atuação dele. Com o tempo, se você abrisse o site dele até um ano atrás, alguns meses atrás, tinha lá design para morar, design e consumo. Hoje você entra no site dele, é design e consumo. Ele se transformou em um escritório especializado em design e consumo, em branding, etc. Ele está fazendo projetos no Brasil e fora do Brasil. E ele não é um menino. Ele já deixou de ser menino. Então, é isso. Está dentro da tua casa, muitas vezes, e a gente não está percebendo. Mas só lembrando, nós podemos nos especializar em residencial. Desde que essa especialização seja em áreas que criem valor para o cliente. Novas formas de você apresentar o seu negócio, que é o que vocês estavam dizendo aqui. Precisa pensar serviço, precisa pensar combo. Nós vivemos no mundo do combo, pessoal. Não dá para ter tudo só no projeto. Precisa aprender a criar produtos que vão se transformar em combos, para que a gente possa ter um processo de negociação com os clientes muito mais dinâmico. Não é verdade? O que vocês acham disso? Repensar a oferta. Aí eu vou falar por experiência própria, que eu fiz isso o ano passado, o ano retrasado, e funcionou muito bem, porque justamente o que eu já falei, o cliente quer ter liberdade de escolher o que ele quer comprar, você vai ter que ter mais produtos para oferecer, não vai dar para você fechar o projeto padrão como você tinha, você vai ter que oferecer para ele N opções, até porque a concorrência, o seu colega vai estar oferecendo N opções. Então, eu acho que o que você falou é o combo, e aí com a escolha do cliente dentro do que ele quer e dentro do que ele pode gastar, né? Eu concordo com isso, que hoje nós temos vários tipos de clientes, A, B, C, D, a gente tem que trabalhar para todos. Então, você vai ter que ter também opções para ele escolher. Ele pode fazer, o cliente vai querer, às vezes ele quer uma ajuda profissional, mas ele não pode ter um profissional que vai cobrar dele o que cobraria de um cliente A, porque o apartamento dele, a disponibilidade dele é C. Então, você vai ter que se adequar. Então, é claro, a gente vai se adaptando no escritório, tendo valores, né, de mercado diferente, com ofertas também diferentes, porque é tudo proporcional.
Eu cobro menos, eu ofereço menos, eu cobro um pouco mais, eu ofereço mais. Ele vai ter que ter a liberdade de escolha. Ele vai ter as opções. Bom, eu vou pagar menos, vou ter menos. Ah, não, vou querer pagar mais, vou ter mais. Então, a gente tem que se adequar ao escritório agora a esse novo tipo de cliente. E, como ela falou, concorrência, somos muitos profissionais e todos têm o direito de trabalhar. Então, todos têm que se adequar agora. Eu acho, num primeiro momento, o que é muito importante é a leitura, você conseguir fazer a leitura do cliente, para ver o que você vai oferecer para esse cliente. Né? Igual a Xênia falou, tem o cliente A, B, C, D. Então, você tem que fazer primeiro essa leitura, identificar o que o cliente está buscando, para poder oferecer o seu serviço também, né? O combo adequado àquele cliente. Então, geralmente, eu falo, vai com uma experiência, essa primeira reunião com o cliente é até uma reunião demorada, justamente até para você conseguir identificar isso e não ter, de repente, um prejuízo financeiro lá na frente, de não conseguir identificar o perfil desse cliente, o que ele está buscando. É só um projeto? É um projeto de gerenciamento? É acompanhamento à loja? Porque às vezes ele quer um projeto e ele quer tocar o projeto. Então, é muito importante essa leitura do que o cliente está buscando. Eu concordo. É isso, é você analisar na hora qual é a... Tudo bem que o cliente às vezes esconde umas cartinhas na manga. Eles falam, eu quero gastar só isso. Sempre eles falam que não querem gastar nada. Querem gastar nada. Enfim, é a adequação total, né? A gente tem que entender o cliente, tem que ter psicologia, tem que saber a hora que ele quer chorar, a hora que ele está feliz. E a gente também tem que buscar isso o tempo todo. Estou perdendo o fio da meada, acho que agora já não sei mais onde eu tô, deixa eu te ajudar aí. Na verdade, pessoal, olha só, eu estou sendo mais radical. Ricardo, perdi o fio da meada. Eu acho que vocês estão ainda muito nesse formato convencional. Vou ser mais radical. Não dá para ficar perdendo tempo estudando o cliente. O cliente tem que entender quais são os produtos que você está vendendo. Agora eu gostei. Isso é fundamental. Por exemplo, é preciso criar uma cultura de negócio dentro do teu escritório, em que você vai ter lá no seu site, eu vou entrar no seu site, eu vou ver exatamente quais são os serviços que você está ofertando. E esse fatiamento, ele é fundamental que exista. Hoje, os escritórios estão, no mínimo, há uns 20 anos atrasados nisso. É preciso criar produtos em que você vai buscar o cliente de acordo com o tipo de produto que você tem a ofertar. Existe um erro hoje, na minha opinião, que vocês cometem, que é colocar tudo sob a rúbrica do projeto. Então o projeto engloba uma série de tarefas que deveriam ser, algumas delas, fragmentadas. Como se você criasse ofertas distintas. Vou dar um exemplo. Projeto, tudo que envolve estudo preliminar, antes do estudo preliminar, o levantamento de necessidade, estudo preliminar, o anteprojeto, projeto executivo, esse é um formato. Uma outra atividade importantíssima é a orçamentação, que deveria ser separado do projeto, é um outro serviço. Uma outra coisa é o gerenciamento do projeto. E uma outra coisa ainda é a produção. Então só aqui, rapidamente, eu falei de 4 serviços diferentes. É isso que eu chamo de combo. Então, na hora de negociar com o cliente, ele vai comprar tudo, é uma negociação. Ele vai comprar um item, é outra negociação. E qual é a diferença nisso? É que você, ao fazer isto, você está se obrigando a criar metodologias para cada uma dessas atividades dentro do teu escritório. Mas quando você cria metodologias, você tem que ter gente para fazer isso tudo. Concorda, Ricardo? Claro. Porque assim, você
tipo assim, não deu uma obra só, é fácil você criar essa metodologia. Então eu crio, eu faço orçamento, parará. Quando você tem mais do que 4, 5, 10 obras, se você não tiver gente para fazer isso tudo, você não consegue chegar no ponto alto. Então o que está acontecendo com o nosso mercado hoje? Como pagar isso tudo? Né? Porque o que está acontecendo nos escritórios de arquitetura e decoração? Estão tendo demissões em massa. A gente não consegue mais contratar, principalmente no regime de CLT. É triste, eu tive que dispensar várias projetistas esses dias. Né? E é para a gente tentar se manter no mercado. Entendeu, Ricardo? Então, assim, a gente tem... É legal isso tudo, né? Eu sempre admirei a Adriana, porque a Adriana era assim, ela gerenciava, né? A Adriana, ela tinha o coordenador de obra, ela tinha a coordenadora da coordenadora de obra. Eu já nunca consegui fazer isso. Eu era aqui na obra, aliás, eu vou até hoje, entendeu? Então, assim, é legal isso tudo, mas é difícil você conseguir isso tudo dentro de um escritório. Né? Porque você não consegue carregar sozinha isso. Ou boa, em todos os sentidos, né? Mas aí o que o Ricardo, pelo menos, me corrija se estiver errado, por exemplo, esse fragmentar o pacote, você faz uma vez só, porque a partir do momento que você assume que o seu jeito de cobrar é esse, e você tem aí N ferramentas para saber como fazer isso, porque você tem como saber seu custo. Mas você precisa de gente para fazer isso, Adriana. Mas isso é uma vez só, Sam. Isso acaba funcionando e até o retorno que isso te dá vai te dar condição para você contratar quem fazer. Eu acho que a gente está caminhando justamente para isso, né? Você tem os combos, mas para terceirização. Eu cada vez mais sinto isso. Eu acho agora com essa nova lei trabalhista, acho que as coisas vão mudar bastante, porque vai ter a livre negociação. É complicado, às vezes você contrata uma pessoa, ela trabalha X meses e... Enfim, é difícil. Então a gente está falando de... Assim, o meu escritório, da Adriana, da Érica, da Xênia, a gente tinha muita gente trabalhando. Então você tem que agregar, era obrigado a agregar isso no valor do projeto. E eu não estou falando que é errado quem está começando ou quem desenha em casa. A gente também começou, né? Eu comecei em loja, a Adriana começou em loja, entendeu? Então, assim, é difícil você agregar isso tudo sem repassar isso para o projeto. E eu não vou ficar criticando quem está começando. Quem está começando também quer chegar lá, né? Mas isso, é tudo muito complicado hoje. Então, eu acho que as coisas também estão caminhando para isso, para a livre negociação, para a terceirização. É uma forma também de ter as especializações, né? Porque a terceirização é uma especialização hoje muito legal, entendeu? Agora, essa colocação da Sandra permite que a gente entre para o nosso quarto e último bloco, que é justamente a organização do escritório. Que é bem esse assunto que nós estamos falando aqui. E aí eu queria trazer um outro case de sucesso de um escritório, a esse, se vão me permitir não dizer o nome, mas é um escritório aqui de São Paulo, que tem 8 pessoas trabalhando lá, a titular é uma arquiteta, e as outras 7 pessoas, ninguém é arquiteto. Ninguém é arquiteto. É um escritório bastante interessante, acabou de fechar um projeto enorme, entre vários outros projetos que tem. E eu estive lá estudando esse escritório, porque achei muito peculiar, né? Um escritório que não tem arquitetos. Tem uma arquiteta e funcionários que não são arquitetos. Como é que funciona o raciocínio da profissional? Ela diz, cara, fechar um projeto, eu preciso de alguém que tenha habilidade em CAD, em Vector, etc. Eu não preciso de um arquiteto. O arquiteto vai querer mudar meu projeto, vai querer discutir isso, vai querer discutir aquilo, né? Então ela tem lá 2 pessoas especialistas no software e que com o tempo, como estão trabalhando com ela há muito tempo, foram também aprendendo uma série de macetes, não é? Que é bem macete mesmo, não é, pessoal? Fechar muitas vezes é uma questão de macete. Muito bom. E ela faz também o gerenciamento de projeto. Como é que ela faz? Ela tem 2 pessoas que só fazem orçamento.
são pessoas que se especializaram em fazer orçamento, são boas de planilha. Atenção, pessoal, vocês precisam de alguém bom de Excel para fazer planilha, e uma pessoa boa também de comunicação e bem organizada. Essa pessoa vai fazer orçamentação, certo? E aí ela tem mais 2 pessoas ou 3 pessoas que fazem o acompanhamento nas obras, que também não são arquitetos, porque quando precisa do arquiteto ir à obra, é momento especial, e quando ela vai à obra, ela está recebendo para ir à obra. E no gerenciamento do projeto, ou gerenciamento da obra, como vocês chamam, ela tem 3 pessoas que são especialistas e se especializaram em tudo aquilo que é fundamental para você fazer esse trabalho lá. Como receber os produtos, como orientar o prestador de serviço, etc, etc, etc. Então, é uma prova de que é possível. É claro que no crescimento, ela vai ter que ter arquitetos, para poder trabalhar também a criação. No estágio que ela está, ela criando está suficiente. Na sequência, no crescimento, ela vai ter que ter um arquiteto para ajudar na criação, etc. e tal. Então, eu queria muito que vocês avaliassem isso agora na nossa conversa. Se também a gente não está viciado num formato de escritório que existe há 200 anos. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Se o seu escritório tem a mesma estrutura que tinha há 2 anos, já tem alguma coisa errada. Porque o mundo mudou pra cacete em 2 anos. Ou o seu mundo não mudou? O meu mundo mudou muito em 2 anos. Aliás, esse celular, que muitos de vocês estão com ele na mão agora, do jeito que ele não existia há 6 anos. O smartphone, do jeito que é hoje, ele existe há 6 anos. Estamos terminando. Era 1 hora, não era? Nós começamos 7h20. Falta 2 minutos para a gente fechar. Então, eu queria que vocês refletissem sobre organização. Se não existe outras formas da gente trazer mão de obra com uma outra qualificação para a operação. Olha, eu concordo com você, eu estou fazendo essa mudança no meu escritório e estou procurando profissionais técnicos, cada um na sua área, para trabalhar comigo, porque eu acho que assim, eu fico na criação, eu crio, aí eu jogo o projeto para o projetista. Aí eu jogo para uma outra pessoa fazer orçamentos, fazer compras. Eles não precisam ser arquitetos. Então, eu estou fazendo essa mudança. Comecei há pouco tempo. Coincidentemente, você falou disso. Eu acho que é o futuro, entendeu? É o certo. O problema é que a mão de obra qualificada cada vez mais está impossível de achar alguém qualificado para ir numa obra. Eu estou à procura. Não, mas Érica, olha só, vou pegar esse gancho. Se eu começar hoje no seu escritório, você é o seu orçamentista, você vai me entregar um descritivo de função que eu tenho que fazer como eu tenho que fazer? Não, você não vai me entregar isso. A gente transfere para as pessoas um aprendizado que nós, que contratamos as pessoas, tínhamos que oferecer a elas. Tem que ter um descritivo de função, tem que ter uma metodologia de trabalho. É esse o ponto. Desculpem a minha veemência, eu tenho certeza absoluta que a mão de obra brasileira é uma das melhores do mundo. Eu sei disso, eu trabalhei muitos anos em indústria, e eu atendo empresas que são indústrias. Isso é um mito. Nós é que não conseguimos trabalhar com a melhor qualificação, porque a gente não investe nessa qualificação das pessoas. Esse é um ponto importante, que eu queria que vocês refletissem também. Porque para ter sucesso no escritório de arquitetura, precisa também ter essa coisa da liderança, de formar as pessoas, desenvolver as pessoas. Então tem uma outra área da habilidade que vocês podem buscar. Como desenvolver as pessoas. Faz sentido isso ou não? Faz, Não, claro, faz sentido. Mas eu falo assim, eu não quero um profissional pronto. Eu sei, eu vou treinar ele, eu vou adequar ele ao perfil do meu escritório, ao jeito que eu gosto que atenda meu cliente, mas eu tenho dificuldade de achar um profissional o básico. Igual você falou, de repente, procurar um arquiteto, ele vem com aquelas qualificações, mas de repente um profissional que já tenha, de repente, uma base só em obra. Não é tão fácil. Se for arquiteto é mais difícil. Se for arquiteto é mais difícil. Mas se não for, talvez seja mais simples. Pode ser. Esse Pode é ser que eu esteja procurando no lugar errado.
Ô, Ricardo, o meu melhor supervisor de obra, e eu tenho o maior orgulho dele, muita gente conhece, é o Nelsinho. Ele começou há 18 anos comigo como servente de obra, vindo da Bahia e mal sabia pegar numa vassoura. E ele foi, aos poucos, aprendendo, conhecendo, perguntando, Você estudando, ensinando, e eu ensinando. orientando. E hoje, muita gente... A gente tem que ensinar Sim. isso. Muita gente dentro de uma obra pergunta aonde ele fez engenharia. E ele não tem formação nenhuma. Acho que esse é o grande desafio. Gente, nós estamos em cima da hora, não é isso? Vamos só fazer uma última passada, pode ser? E aí a gente encerra. Então, vamos lá, meninas. Cada uma de vocês faz aqui uma amarração. A pergunta é, foi bom para você, amor? Conte para nós aqui como é que foi essa experiência. Faz uma amarração. O que a gente está levando de resultado aqui dessa discussão? O que eu vou fazer amanhã? Foi muito bacana, porque assim, muitas coisas que você disse, algumas coisas eu estou tentando implantar no meu escritório. Meu escritório tem 40 anos, mas estou tentando me renovar. Algumas coisas eu estava começando, outras coisas eu estou pegando. E eu espero que todo mundo aqui também tenha aproveitado isso, porque a gente precisa se reinventar a todo momento. E como você falou, eu tenho 40 anos de escritório, mas eu tenho 25 anos de cabeça. Entendeu? Então é por aí. Então a gente tem que sempre pensar que vamos mudar, vamos para frente e tudo vai dar certo, não é? Eu acho que a gente... aqui foi muito legal hoje e a gente tem que aproveitar essa amizade, esse interior que a gente vive, essa região, para estar sempre trocando figurinha, se apoiar e falar a mesma língua, porque se a gente tem um potencial muito grande aqui, não para trabalhar aqui, a gente pode sair, mas a gente tem, acima de tudo, muita liberdade entre nós profissionais, para poder uns ajudar os outros e todo mundo junto está cada vez melhor dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Eu acho que foi muito importante a gente estar todo mundo aqui hoje, nesse evento. Eu também acho que esse bate-papo que aconteceu hoje, agora, fez todo mundo, de repente, repensar alguma coisa dentro do escritório, o que pode melhorar, o que pode fazer para estar crescendo mais. Eu acho que foi bem bacana esse bate-papo. Bom, é isso. Terceirizar é legal, mas acima de tudo, com consciência. Terceirizar não significa que você deixa de criar. Eu acho que é isso que está tendo uma confusão, principalmente na moçada nova que está chegando. É um conselho que eu dou. Quem começa assim, com certeza, não vai terminar bem. Então, quando a gente fala, terceirizar é legal, mas a criação tem que vir de vocês. Então, é muito fácil disputar um projeto no mercado que não foi criado. Então você pega uma planta, você leva numa loja de planejados, eles desenham para você. Aí pega uma planta, vai numa loja de iluminação e eles desenham para você. E aí faz uma eletrônica muito bonitinha e vende isso no mercado. Tá ótimo. Vai vender uma, duas. Na terceira, pode ter certeza que vocês estão fadados ao insucesso. Então, terceirizar é legal? Porque a gente tem que se manter no mercado, porque infelizmente são as normas, acho que não é nem do Brasil, acho que é do mundo, né? Já se aplica isso na Europa já faz tempo. Mas acima de tudo, criar e ter consciência do que realmente vocês estão entregando para o cliente. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso. Pessoal, queria encerrar agradecendo a participação e a audiência de todos vocês e colocar um último case. O maior escritório da América Latina na área de saúde é um escritório brasileiro chamado L+M. O maior escritório na área de saúde brasileiro. E lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, tem um escritório chamado Queiroz & Queiroz, que é especializado em saúde também, e que faz projetos no Brasil inteiro. L+M tem mais ou menos 100 funcionários. O Queiroz & Queiroz tem 2 pessoas, o Queiroz e o Queiroz. Na verdade é um casal. Portanto, o que eu estou mostrando é que existe espaço no mercado
para diferentes tamanhos de organização, se você se especializar. No mundo da arquitetura, existem cerca de 200 grandes escritórios no mundo, que são empresas, são corporações, grandes empresas. O maior escritório de arquitetura do mundo chama-se Gensler, fatura 800 milhões de dólares por ano. Mas a grande maioria dos escritórios de arquitetura no mundo são ateliês. Ontem eu fui entrevistado e alguém me perguntou assim, o que eu poderia trazer dos escritórios fora do Brasil para que os nossos escritórios do Brasil aprendessem? Eu disse, quase nada. Porque o formato e a mentalidade é igual no mundo todo. E é isso que precisa ser mudado. Precisa transitar de um ateliê para uma pequena empresa, de um artista para um empreendedor, que é o exercício que a gente tentou fazer aqui. Mas a gente percebe que ainda existe essa percepção muito artística da atividade, e é isso que precisa ser acelerado na mudança. Acho que esse é o ponto central da nossa discussão. Transitar de uma visão muito ateliê para uma visão mais empreendedora, mais empresarial, onde a gente repensa fundamentalmente a oferta e o mercado onde você está. Se a gente conseguir fazer esse exercício, eu penso que a gente não tem crise, a gente tem situações em que a gente vai tendo mais flexibilidade para poder buscar as metas e buscar os resultados. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência. E parabéns aqui para elas. Queria que elas se levantassem, por favor, para vocês receberem aqui os cumprimentos dos colegas. Muito bom, obrigado. Parabéns a todos, parabéns, Carmen. Bom, esse foi nosso Conexão Tour. Muito obrigado a presença de todos aqui desde ontem. Tenham um bom descanso, um bom retorno e que venham aos próximos. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Thank you.